E tá aberta a porteira do dia 16 de janeiro do calendário lunar da Caçada de Monstros, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yeah! Aqui quem fala é a Meide, e eu tô aqui de novo com a Mari. Olá, galerinha! E além da minha querida host, que vocês já conhecem, hoje a gente recebe de volta no podcast o Danis, que é o nosso especialista em BTS e grupos do Sr. Big Hit. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Danis, bem-vindo de volta ao programa. Muito tempo. Faz muito tempo. Faz tempo. O Danis tem uma identidade aqui. Toda vez que alguma coisa relacionada a Hybe e Big Hit aparece no podcast, ele aparece no podcast. Ele é automaticamente summonado para o podcast. Sim. Quem sabe um dia ele participe de um episódio que não tem nada a ver com isso, né? Só pra dar uma variada. Você toparia? Ó, quando lança o Sweet Home 2. Olha! Até lá eu vou ver o Sweet Home 1 e ler o Webtoon. A gente precisa, inclusive, de pessoas, porque a única pessoa que vai acompanhar a Sweet Home 2 é a Mari. Eu e a Nay, a gente já se incluiu fora dessa, já. Pois é, né? Por enquanto eu tô gravando o episódio do Sweet Home 2 sozinha. Exato. Não, vou participar. Ai, gente, tá vendo? É o meu amorzinho. Ai, é um casal unido. Fofos. E, gente, no episódio de hoje, eu admito que esse episódio é um pouco inusitado, porque eu achei que a gente não fosse dar continuidade nesse review. Somos duas. Né? Mas a gente foi surpreendida, né, recentemente com o fechamento do Webtoon Seven Fates Chaco. Eu fiquei muito surpresa porque eu tava no app da Naver Webtoon e eu vi que o Webtoon acabou. Eu fiquei, caramba, o Webtoon acabou. Eu achei que ele fosse durar mais tempo, porque outros Webtoons que começaram mais ou menos junto com ele ainda estão em andamento, né? E aí, assim, a gente já tinha feito o primeiro episódio falando sobre os 12 primeiros capítulos. E o Webtoon fechou com 52 capítulos, então faltava só 40, né? Eu olhei pra Mari olhou pra mim e a gente... a gente consegue ler 40 capítulos em um dia e meio? A gente consegue. A gente consegue, né? A gente aqui, né? O que a gente não faz por esse podcast? A gente consegue, a gente não tem outro tema agora, a criatividade também, né, tá meio baixa. Vamos fazer aqui esse review, a gente lê 40 capítulos, as duas se matando pra ler 40 capítulos, né? E a gente ainda puxou o Danis pro bolo de última hora. Hoje, o Danis vai participar do episódio, coitado. Sim. Hoje que eu cheguei pra ele o quê? Ontem? Acho que foi ontem. Ontem, que foi sábado, no caso, né? Porque o episódio vai ser na quarta-feira, então ontem aqui que a gente tá falando era sábado. Eu falei, a gente vai gravar o Webtoon do BTS, você quer participar? Meio que já falando, você vai participar, né? Começa a ler aí. Ai, muito bom. Mas assim, conseguimos, estamos aqui, vamos fazer o resto desse review. E aí, assim, o episódio de hoje, ele vai ser mais focado em fazer review do restante da história do Webtoon. A gente tem 40 capítulos aí que a gente precisa falar sobre, né? Então tem bastante coisa pra gente passar. Sim, a Nayana conta direitinho no outro episódio, se eu não me engano. A Nayana conta, né? E aí, assim, naquele episódio a gente falou sobre tudo que a gente não vai repetir aqui, ok? Então vou lá escutar. Então, se você quiser conhecer mais da história por trás do Webtoon, né? Algumas inspirações ali da história, algumas teorias, e quiser saber das coisas com um pouco mais de profundidade, vai lá no episódio 32 do nosso podcast, que é quando a gente começa essa conversa. A gente fala lá dos primeiros 12 capítulos, que foi logo após o hiatus, né? Lançaram 12 capítulos, eles fizeram hiatus, e aí eles lançaram esses outros 40 aí pra encerrar a história, que são os capítulos que a gente vai falar hoje, tá bom? Mas caraca, episódio 32, a gente tava... Esse aqui vai ser o 91, né? Exato, aquilo foi no primeiro ano do podcast ainda. Bizarro. Foi 2020. 2022? Um ano de podcast a gente começou em 2021, em setembro. Isso, eu acho que foi em 2022. Então, assim, episódio 32, vai lá ouvir se você tiver mais interesse de conhecer as nossas primeiras impressões sobre essa história, né? E ouvir um papo mais complementar. Aqui a gente vai focar no review do restante do Webtoon, beleza? Eu acho que também vale só um lembrete que, além desse, né, do Seven Fates Chaco, a gente também tem um episódio dos outros 2 webtoons da Hybe, também dos 12, né, primeiros capítulos,
que é o do TXT, que é o Star Seekers, e o do Enhype, que é o... Dark Moon, The Blood Altar. Isso aí. Isso. Agora tem mais webtoons da Hybe, né? Esses aí a gente ainda vai ver se a gente providencia aí outros reviews. Mas esses outros 2 você já encontra no podcast. Eles foram feitos depois do episódio 32, mas não muito longe, assim. A gente gravou meio que perto aqueles episódios, né? Então eles vão estar por ali. Sai lá, gente... E escutar todos eles. E daí vocês podem dizer pra gente se vocês querem também a continuação desses, né? Quando fechar. Do restante dos webtoons da Hybe. Enfim. É isso aí. Para conversar. Bora. Eu acho que se a gente fez o desse, a gente tem uma obrigação moral com os outros de fazer. Olha os spoilers. Olha os spoilers do review. Não, mas eu admito que sim. O Star Seekers, ele tá no 50, mas ele tem mais 8 Fast Pass, então ele tá no 58. Mas, tipo, tá rolando ainda, entendeu? Eu li o pessoal comentando que também tá caminhando pros finalmente. O Star Seekers e o Dark Moon, The Blood Altar já acabou a web novel. Tá, então, o Dark Moon Blood Altar, ele tem 61 capítulos até o momento, contando com os 10 Fast Pass, né? Mas não tá marcado como final ainda. Tá, mas acho que então a gente tá... Bom, mas tá acabando, porque já tem um capítulo aqui chamado aqui The Final Battle, então eu entendo que The Final Battle não vai ter outra battle depois dessa, né? Aliás, vai ter que nem quando a gente começa a salvar vários arquivos, versão final 1, versão final ok, versão final. Mas assim, a gente, meros mortais que não vão pagar 7 moedas pra desbloquear cada um desses Fast Pass, a gente precisa esperar pelo menos 8 semanas até essas histórias terminarem, se elas acabarem nesse capítulo mais recente, né? Senão a gente tem que esperar mais ainda. Então o review vai ter que ficar pro futuro, resumindo, tá? O review vai ficar mais pra frente, ok? Vai demorar um pouquinho mais, mas vocês podem ir emitindo as opiniões de vocês desde já, ok? Se querem ver o review aqui ou não. Vocês têm 8 semanas, pelo menos, pra isso. Aproveitem o tempo aí. Falem com a gente, tá? Então, bora começar, gente? Bora lá, 4 horas tem Corinthians, né, Danis? Sim. Importante. Pior é que eu tô falando isso, mas pior é que 4 horas tem um jogo de Rocket League que eu quero muito assistir, então eu também tô comprometida em acabar até as 4. Olha só, cada um com o seu, né? Com a sua prioridade. Futebol tradicional e o futebol de carrinho, unidos, né? Em terminar a gravação na hora certa. Mas então vamos lá, para não dizer que a gente não vai retomar nenhuma informação básica, eu trouxe aqui de volta a fichinha técnica bem básica e a sinopse do webtoon que eu vou pedir pra Mari ler, obviamente, quando chegar nessa parte, tá? Então assim, vamos relembrar alguns fatos sobre esse webtoon. O Seven Fates Chaco, lembrando, ele é produzido pela Hybe, e aí assim, a Hybe ainda não aprendeu a dar créditos, ok? Uma coisa que a gente viu que eu não lembro se já tinha ou não antes, é que agora tem o nome do estúdio que faz. E eu acho que talvez essa informação não tinha antes, porque eu lembro que não tinha nome de artista, nome de nada. Mas agora eles colocaram o nome do estúdio e sei que o Dani está aqui pronto para falar um pouco rapidamente sobre quem é esse estúdio. Mas peraí, aonde é que eles colocam esse nome no estúdio? Porque nos créditos do webtoon lá nas infos, tá Hybe apenas. Não, assim que termina, nos próprios capítulos tem lá, né, produzido por Hybe, tem lá o nome do estúdio. É tipo uma nota de rodapé, então, que eles botam. É tipo lá, uma nota de rodapé. Aí o nome do estúdio que produziu o Seven Fates Chaco é o Red Ice Studio. Que, pesquisando, ele é um estúdio coreano que faz... Que ele é especialista em adaptar para o webtoon web novels famosas. E que eles fazem as próprias adaptações, mas eles também cuidam de outras propriedades de outras empresas, né? Como o Seven Fates Chaco, por exemplo. Então, tem uma lista aqui gigante de trabalhos que eles já fizeram. E mais, assim, tem Assassin's Creed, tem coisas assim que são de outras empresas e que eles vão adaptando ali pro formato do webtoon. Exatamente. Legal. Então, pelo menos, assim, a gente sabe quem tá produzindo.
né? Uhum. Sim, e se você leu alguns dos outros, que você pode pesquisar e encontrar a lista dos webtoons desse estúdio, você pode talvez dar uma pesquisada e falar, putz, eu acho que quem desenhou é a mesma pessoa que desenhou esse aqui, se os outros dão os créditos também, né? Sim, entendi. Então, assim, a gente pode dizer que desde o nosso primeiro episódio, a Hybe talvez tenha aprendido um pouquinho, colocou nota de rodapé, né? Lá. Porque nos primeiros 12 não tinha, não. Não tinha. Eu também acho que não tinha, não. Então, Hybe, obrigada por ter ouvido o episódio, mas ainda tem espaço de melhoria. Vamos botar certinho quem foi que desenhou, né? Quem é que ilustra, quem é que faz aí o trabalho de desenho de linhas, né? Quem é que cuida da coloração. Vamos deixar bonitinho, né? Quem é que cuida do roteiro. Os créditos pro CNPJ, né? É isso. O CNPJ merece os créditos. E até na Hybe, né? Tipo, o crédito é pro CNPJ, é Hybe. Independente de quem está trabalhando em qual departamento. Assim, porque eu lembro que quando começou a divulgação desses webtoons, né? Havia ali uma indicação nos vídeos que tinha algum envolvimento dos artistas no webtoon, sabe? Sim. De, tipo, dava a entender que eles iam se envolver mais do que só simplesmente a cara dos artistas ali nos personagens. No caso, você diz os grupos mesmo. Os grupos. Pelo visto, não. Pelo visto, eles só deram a cara deles, fizeram uma música, né? De trilha sonora, e é isso. Foi esse movimento. Tiraram as fotos promocionais, né? Pra comparar com os personagens, e é isso, gente. Por hoje é só o pessoal. Então, aqui lembrando, né, essa história ela tá disponível na Naver Webtoon, inclusive isso é fruto de uma parceria da Hybe com a Naver Webtoon, então todos os webtoons que estão sendo produzidos de grupos da Hybe estão sendo feitos, postados, né, dentro da Naver Webtoon, ok? Então é lá, tem tudo, parceria. O status dessa obra, então, é finalizado. O primeiro episódio foi postado dia 15 de janeiro de 2022, muito próximo de 16 de janeiro. Muito. Eu imagino que na Coreia já era 16 de janeiro, quando pra gente era 15, né? Pois é, né? Sim. E ele tem 52 episódios no total, tá? No dia que a gente tá gravando esse episódio, que é domingo, dia 28 de maio de 2023, esse webtoon ainda não está em Daily Pass, ou seja, é o momento para você ler, se você quiser. É por isso também que a gente conseguiu fazer review desse por isso episódio. Que a gente conseguiu, ler tudo em um dia. Exato. Se ele estivesse em Daily Pass, você não estaria ouvindo esse episódio agora, você estaria ouvindo um outro episódio, tá? Então, caso você tenha interesse também de terminar essa história, vai lá e aproveita que ainda não tá em Daily Pass. Aí chega na quarta-feira, tá em Daily Pass, né? Imagina. Quando sair o episódio. Que azar. Ai, ai. Mari, lê aqui a sinopse pra gente de novo, por favor. Mas relembrar. Claro. Vamos lá. Na cidade corrupta de Sinchi, Zerra acorda de repente em um hospital, incapaz de se lembrar de qualquer coisa que aconteceu depois de falar com um homem misterioso uma noite. Ele logo descobre que seres estranhos chamados Bon estão causando estragos na cidade. Como o destino reúne 7 garotos, eles conseguirão acabar com essa luta de uma vez por todas? Conseguirão, né, gente? Porra. A gente tá falando aqui do Super BTS, eles vão fazer um webtoon do grupo pra no final eles fracassarem, né? Exatamente. Já pensou? Imagina. Que horror seria? Imagina aí todo mundo morre. As armas iam fazer o quê? Os armas tudo. Ia lá bater na Hybe e o quê? Ia subir a hashtag Respect BTS. Naver Webtoon Respect BTS. E aí é maravilhoso, porque assim, pra ajudar a gente nessa jornada de fazer esse review, tem uma foto no roteiro, gente, espero que vocês estejam vendo, tá? Coloquei aqui pra ajudar a gente. Estamos. É literalmente os 7 personagens do webtoon com os 7 membros do BTS embaixo, em cada, né? Pra gente poder saber exatamente quem é quem, não dá problema, né? E aí eu queria até comentar isso. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, eu tive essa impressão, que foi mais fácil distinguir quem é quem nessa continuação do webtoon. Porque na primeira vez que a gente foi ler e fez o review,
eu lembro que eu só acertei 2 pessoas. Eu acertei o RM e o Jimin. E nem tinha aparecido todo mundo ainda, né? Mas eu errei todos os outros 3 que apareceram. Tipo, eu fiz tudo errado, assim. E aí, nesse agora, apareceram os personagens novos, né? Fazia um tempão que eu não li esse webtoon. E eu consegui distinguir bem fácil. Tinha algumas imagens que eu olhava e eu disse, nossa, aqui eu consigo ver os membros, assim, né? Dá pra distinguir muito bem quem é quem aqui. E eu não sei se vocês tiveram essa sensação também, mas parece que eu pelo menos senti isso enquanto eu tava lendo dessa segunda vez. Olha, eu vou dizer que eu virava pro Danis e falava, quem é esse aqui? Porque, às vezes era um personagem totalmente aleatório, eu virava pra ele e falava, esse aqui é alguém do grupo? Porque, é verdade. Porque eu só consegui o quê? Fixar quem? O RM e o V. O resto era tipo, esse aqui é do grupo? Quem é esse aqui? Não, de mim é fácil também. Mas eu só soube do que você me falou. Depois você me falou que era o Jimin. Jimin. Ok, tô vendo. Eu achei o Young bem fácil também, o cabelo verde. Muito fácil. Não, gente, eu fiquei triste por isso, porque eu não identifiquei o Suga. E tinha outros que, tipo assim, dependendo do ângulo parecia, dependendo do ângulo não parecia. Mas aí eu já tinha. Mas aí a roupa ajudava. A roupa do arqueiro aqui. Aqui, sim. Aqui eu sei quem é. Não, eu acho que o que mais ajuda aqui é o RM, porque eu acho que não só o personagem, mas a história de família do personagem ajuda a identificar. Não, esse aqui só pode ser o RM, o pai de família, né? Então. Sim. É ele, com certeza. Sempre. Então, RM, mais uma vez, não só na vida real, como no webtoon, sempre sendo mais fácil de identificar ali. Agora, assim, um que eu achei nada a ver, é o Hosu, que é o do J-Hope. Nossa, sim, vamos combinar que foi o mais fora. Realmente. E, tipo, não só o visual, mas acho que o jeito do personagem mesmo, assim, meio que você lê e você não imagina que ele é o J-Hope, assim, de alguma maneira, sabe? Você nem imagina de, tipo, o J-Hope atuando, ator J-Hope, interpretando o Hosu, você não consegue, você fala, não, vai ficar esquisito. Pois é, inclusive, ele é um dos personagens que foi introduzido, né? Depois, a gente conheceu, acho que 5, né? Na primeira parte do webtoon, os primeiros 12 capítulos. Ele foi um dos que ficou de fora, né? E ele tem um background bem diferenciado. Vamos combinar que... Qual é o background? Mariana! Ele é o cara que tá preso. Ele aparece preso. Ele aparece pelado. Preso na prisão lá. E aí tem o... Ele é o que come outro cara? Isso, e eu vou falar um negócio. Ele é top cenas mais nojentas do webtoon. Porque assim, esse webtoon teve uma hora, aquela parte ali, pós ele sair da prisão, rolar aquela briga lá na cela, na cadeia. Essa parte. Choveu de anúncio de tipo, esse webtoon tem cenas de violência. Eu fiquei, mano, você tá mostrando isso agora? Pós o cara dar sangue pra ele beber? Eu fiquei com nojo daquela cena que o cara tá... Porque ele tá, tipo, com fome e com sede. E ele tá preso na cela com um Beon, com um monstro daqueles, né? Uhum. Só que ele é um Thundercat. monstro... Gente, vamos estabelecer que é Thundercat, os Thundercats. tá bom. Então ele tava preso na cela com um Thundercat. Só que ele era um Thundercat civilizado que não queria comer humanos, né? Ele é tipo, peixes não são amigos, não são comida, né? Exatamente. E aí, na verdade, ele tinha sido colocado na cela com aquele prisioneiro justamente porque tinha um cara que tava dizendo, não, você tem que comer os humanos, né? Não pode ficar nessa de não querer fazer mal pra eles. Eu vou te botar aqui nessa cela, morrendo de fome com um ser humano pra você ver. E mesmo assim ele se controla, né? E daí ele vê o humano, ele tá muitos dias sem comer, sem beber nada, e ele tá, tipo, pedindo, enquanto ele tá, sei lá, agonizando, assim, desmaiado quase, ele tá pedindo por comida, por alguma coisa pra beber, e aí... Eu não sei se o Thundercat foi legal ou não, eu ainda tô tentando entender esse rolê. Mas ele diz, eu não tenho nada pra te oferecer, a única coisa que eu posso te oferecer é isso. Daí ele corta a mão dele e começa a derramar sangue na boca do cara. Eu fiquei, que nojo! Que nojo! Aí eu fico, como é que não bota um aviso nesse capítulo e bota aviso nos outros, gente? Não, o que mais tinha era esse aviso. Tipo, todo capítulo começava com esse aviso. Gente, pelo amor de Deus. E não era nada demais, sabe? Não era nada demais. Essa cena foi a pior cena de todas. Eu fiquei,
me deu uma ânsia enquanto eu tava lendo. Meu Deus, que horror, como é que não me avisa um negócio desse? E aí nas lutinhas com explosão, bota aviso. Falando nisso de, tipo, de cenas nojentas, de, tipo, tem várias, né? Tem uma parte que o personagem do Suga, o Sen, né? Ele é engolido por um Leon e ele fica vivendo dias ali dentro do Thundercat. E, tipo, eu confesso que eu gostei. Eu achei... Porque assim, por um tempo no Webtoon, eu gostei de verdade. Eu tava achando divertido. Eu falei, caramba, olha, tá inacreditavelmente, tá legal, ficou legal. E aí, uma hora vira um bagulho, assim, no final, assim, é um bagulho tão megalomaníaco, assim. E você não entende muito o que tá acontecendo, e é ação e porradaria acontecendo porque sim. E porque é isso. sim, porque precisamos de ação e porradaria. É tipo um Transformers 3, assim, no final, assim, sabe? É um filme gigante, e aí chega no final, tá rolando um monte de piada, e você tá, tipo, só absorvendo, sabe? Você não tá entendendo direito o que tá acontecendo. Nossa, você falou de piada, agora eu preciso lembrar um dos top momentos do Webtoon que eu lembrei da Mari, enquanto eu tava lendo. Meu Deus. Que é o momento que um dos personagens que eu não lembro mais qual foi, na época eu tava lembrando, mas aí depois de ler tudo esqueci qual era a pessoa, mas era alguém que tava querendo dar o nome pro grupo. Sim! Entendeu? E aí a pessoa só trazia umas ideias questionáveis de nome pro grupo, né? E aí tinha um outro personagem que tava, não, a gente não vai se chamar isso. E aí eu fiquei pensando, nossa, a Mari e eu tô vendo a gente discutindo o nome de fandom do podcast, sabe? Porque a pessoa ficava toda empolgada, vamos chamar o nome do nosso grupo disso. Não, eu me recuso a gente a botar o nome do grupo disso aqui. Eu pensei, nossa, essa pessoa sou eu. Sou eu aqui no Webtoon. Gente, que tem, que eles começam com uns nomes realmente bem questionável, assim. Aí eles escolhem o Chaco, né? Exato. E quando eles escolhem o Chaco, é onde devia ter tido o hiato. O primeiro corte, né? Sim. Porque ali já introduziu todos os personagens, você já entende. E o nome do ali. Webtoon, né? Exato. E aí eles falam, a gente é o Chaco, a gente é o time Chaco. Entendeu? Tipo, Chaco will return. Mas aí tem Exato. Tanto que, quando na minha cabeça eu dividi, acho que nessas duas partes. Acho que é tipo episódio 24, assim, que eles definem que é o nome deles. E aí essa segunda parte, que na minha cabeça virou uma segunda temporada, começa a introduzir mais personagens, introduz tipo um novo vilão, né? Porque até então os Thundercats eram os vilões e depois virou outra coisa. Não, mas lembra que tinha o Esquadrão Borboleta, que também era vilão, teoricamente? Sim, morreu. Inclusive, é isso acabou, que né? eu ia Pra falar. quê? Pra Porque que fazer isso? Tinha uma galera desses esquadrões que tinha um cara que tinha inveja do RM, do personagem do Rap Monsters. E ele ficava... Porque o chefe dele queria trazer os Chaco pro time... E ele falou, mano, não quero que isso aconteça. E tipo, parecia que ia chegar num lugar e aí, de repente, ele sumiu, não apareceu mais. Assim, acho que ele aparece uma vez ou outra ali. Ele aparece tipo... pra ser preso pra sempre e nunca mais, assim. Eu tenho algumas percepções sobre esse excesso de arcos, assim, e de vilões, sabe? Porque parece que você não dá tempo pra todo mundo se desenvolver. Tipo assim... Dentro desse contexto desse mundo, que você tem monstros convivendo junto com os humanos, né? A galera criou, tipo, um Uber de salvamento pra galera, né? Já viram? É o seguinte, faça o seu pedido, a gente vai mandar o caçador mais próximo pra atender você, né? Ele chega lá, ele te salva dos monstros e no final tem o pagamento, né? No final você paga e tal. E aí tem todo um esquema dessa cidade, que daí, tipo, os caçadores de recompensa, eles estão começando a cobrar muito caro pelas coisas, e aí começa a rolar uma disputa entre os grupos de caçadores, porque daí uma pessoa lá que eu quero muito entender quem é esse cara, porque ele aparece infinito e eu quero muito entender qual é a dele. Mas ele foi o criador desse aplicativo, mas ele é também o vilão principal, né? Sim. Ele se disfarça, ele consegue ter uma aparência humana, né? Então, ninguém suspeita que ele vira monstro também, né? Que ele é o Snowflake, né? Isso, Sim. Ele é o Snowflake, ele é o Shapeshifter, então ele pode assumir qualquer formato. E ele fica
praticamente o Webtoon inteiro com a forma humana, né? E ele é o dono dessa empresa que criou esse aplicativo para ajudar a população a contatar os caçadores de recompensa para ajudarem eles quando eles estiverem sofrendo ataque de monstro e tal. E aí ele implanta uma ação nesse aplicativo que você vê que vai dar merda, né? Que ele diz assim, ó, a gente vai reduzir em 1/5, né? Ou em 1/8 o valor das recompensas para os caçadores, né? E a galera fica, porra, fudeu, quem é que vai querer trabalhar sendo caçador agora? Não tá valendo a pena, não tá mais valendo a pena ser Uber, né? Não vale? Aí a galera fica assim, ele diz, não, calma, porque pros 50 primeiros times que estão ranqueados melhores, os times de caçadores de recompensa, a gente vai manter o preço da recompensa como está. E aí, quando eu li essa parte, eu fiquei, nossa, vai ser irado agora, porque vai começar a rolar uma briga, né, entre os grupos. Tipo, os grupos vão querer atacar uns aos outros, vão querer roubar a recompensa um dos outros, né? O vai pessoal, rolar um inclusive, caos. cita isso, os próprios personagens colocam isso em perspectiva como uma opção. Cara, fudeu, vai acontecer XYZ. Aí eu pensei, putz, vai voltar o Esquadrão Borboleta, vai ter conflito com o Esquadrão Borboleta, e esse vai ser um conflito muito legal, né? Porque mexe com toda a questão social, da grana, né? Mesmo no apocalipse, as pessoas se preocuparem com isso, e não abordaram nada disso na história. Eu fiquei muito indignada. Eu tava empolgadaça dessa parte e não... Criaram esse plot, pegaram esse plot e... Exato. Deixa pra lá, né? Então, assim, pra mim, o grande problema do Webtoon é todo esse arco do Snowflake. De tipo, porque quando introduz o Snowflake, esse rolê, de tipo, tudo muda. E aí, de tipo, vira uma coisa assim que você fala, tá, mas o que eu tava acompanhando ali, que tava ficando legal, já não é mais o que é. Exato. Porque eles querem... Porque, assim, até lá eles estavam tentando... Não, em algum momento eles vão precisar coexistir, então eles precisam parar de um ir atrás do outro. Só que como isso acontece? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? E, ou seja, ninguém aprendeu nada, gente. Não tem moral. Vocês só se juntaram porque senão vocês vão morrer. Sim. Não acabou a moral. Eu não sei se a ideia deles era que esse Webtoon durasse mais tempo, porque pela complexidade do plot, o número de arcos e de inimigos e de... Cara, o que é aquela mina de cabelo branco, curto, franjinha? Eu não entendi até agora o que ela é. Ela é filha do Snowflake. Eu acho que ela é súdita do Snowflake, mas tipo assim, até você pegar... Tipo assim, por que ela tá ali? Ela não precisava estar ali, entendeu? Ela não precisava estar ali. Eu tava até esperando uma redenção do Snowflake. Eu falei, não, então o Snowflake vai perceber o que ele tá fazendo também é errado e vai todo mundo terminar na tão sonhada paz que eles querem, né? A paz mundial. Pois é. Só que... Eu até tava tentando fazer na minha cabeça, assim, um paralelo, assim, com, sei lá, com a história da Coreia, sabe? Porque eram ali dois povos ali meio que unidos, né? Chegou alguém e separou eles, né? Que aí, sei lá, na minha cabeça seria a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, sabe? O Snowflake foi o grande divisor da Coreia. Só que aí, ao mesmo tempo, eu ficava, tá, não é isso, né? Não tem nada a ver. Eu tô pensando demais sobre essa coisa. São esquemas pra gente lembrar do plot, né? Tipo... Sim. Por exemplo, eu entendi que o fim desse Webtoon, como ele foi conduzido, foi tipo aquele Metal Slug, né? Porque no Metal Slug você sempre tem a galera lá principal lutando contra o exército, né? Mas aí tem... O Metal Slug é um jogo, vocês conhecem, né? É um jogo... Não. Famoso de arcade, assim. Eu conheço mas de novo. É um jogo de tiro, mas é de plataforma, né? E aí é sempre assim, dependente do Metal Slug que é, porque cada um tem uma temática, é sempre você lutando contra o exército. Sempre isso, você lutando contra o exército. É tipo, você, personagem sozinho, lutando contra todo o exército. Os infinitos personagens do exército, assim. E aí tem um Metal Slug em específico que você tá lutando contra o exército e no final aparecem alienígenas. E aí... você se junta com o exército pra acabar com os alienígenas, entendeu? Então, a galera que você lutou contra o jogo inteiro, chega no final, eles são seus amigos, vocês estão lutando juntos. E eu fiquei, caralho, isso é o Metal Slug dos alienígenas. Eu fiquei pensando, né? O famoso plot de, é isso, a gente brigou, mas agora vamos se unir porque a gente tem esse inimigo mais poderoso aqui pra derrotar, né? Então, eu já usei o quê? Pocahontas. Ó.
Porque, inclusive, chegou numa parte lá que eu consegui ouvir a voz, né, da claro que eu estou falando da Pocahontas da Disney, né, pra deixar claro. Sim. Porque a história em si, historicamente, eu não vou entrar nesse mérito de questão. Certo. Mas, e daí eu conseguia ouvir ela, assim, olhando pro pai dela e dizendo, não, esse é o caminho que... Como é que é? O caminho do ódio nos trouxe. De, tipo, que tem um momento ali que tem essa vibe, ela... Esse é o caminho que o ódio nos... Ai, eu fiquei, gente, é isso, vai ser Pocahontas mesmo. Só que aí eles enfiaram uma terceira pessoa. E eu falei, mas na Pocahontas não tem uma terceira pessoa. Como é que isso vai funcionar? Aí, claramente, eu tava certa. Então, né, eu achei a história interessante, mas eu acho que o fato de você ter tanta coisa diferente pra 40 capítulos, porque assim, o ritmo da série, né, o ritmo do Webtoon era muito diferente nos 12 primeiros capítulos do que foi nesses últimos 40, né? Parece que eles decidiram fazer uma história com menos capítulos, mas não abrir mão de nada do plot original. Essa foi a sensação que me deu. Então a gente vai botar todas as nossas ideias em 40 capítulos, mesmo assim, sabe? E ficou muita coisa. Eu fiquei confusa. Eu fiquei confusa em vários momentos, mas eu acho que a essência da história eu peguei, sabe? Eu fiquei até triste, porque eu achei que, tipo, o próprio BTS, né, o grupo, né, o Fate Chaco, gente, que dá o nome, eu senti que eles desaparecem por muitos momentos. Eles aparecem muito pouco. E daí eu cheguei a pensar assim... Tá, se eu eliminar eles da equação, vai fazer alguma diferença na história? E em vários momentos não faria. Sim. De, tipo... Aí eu fiquei, caraca, tipo, o pessoal principal não é principal. Sim, porque chega num momento lá no final que forma-se ali também um grupo dos Thundercats, né? Porque até então, numa parte do Webtoon, na primeira temporada, na minha cabeça, você tem ali o Thundercat principal do mal, que é, na cabeça deles, o grande vilão, que matou o pai do Jungkook, etc e tal. E beleza. E aí, na segunda temporada, nessa segunda parte, eles introduzem uma equipe, uns seguidores ali dele, ali, que são... Que você fica tipo, tá, beleza. Beleza. É isso. Porque parece que, tipo assim, eles introduziram o Esquadrão Borboleta na primeira temporada, porque como eles ainda eram fraquinhos, né? A gente tem que botar aqui a equipe Rocket pra eles lutarem. Aí quando eles melhorarem, a equipe Rocket não é mais necessária, a gente introduz, né? Mas eu gostava do Esquadrão Borboleta, ele tinha mais carisma, sabe? Sim, eu gostava também, eu senti falta. Era mais fácil de se identificar, né, com aqueles vilões do que... Porque a cada 5 capítulos parece que eu conhecia um novo vilão. E eu, putz, mais uma pessoa pra eu simpatizar aqui, ou sei lá, pelo menos odiar, né, que seja. Mas foi difícil. Aí apareceu aquele cara vendedor de arma também, que até agora eu também não sei qual é a dele, que tem textura de árvore. Maravilhoso. Né? Porque aí o que é? Eles ainda introduzem... Porque primeiro a gente só acha que tem 2 tribos, né? Os Gon e os Gon. É só isso. E daí, de repente, não. Tem outras tribos. Tem várias tribos intermediárias, né? E aí você fica, nossa, gente... Vamos voltar pros 2 principais. Vamos facilitar aqui a minha vida. Sim, porque assim, ó, pra ler esses restantes 40, eu reli os 12 primeiros, né? Eu também. E aí, dá pra perceber assim que... Eu não. Dá pra perceber ali que, tipo, quando vai chegando perto do 12, que foi onde teve o hiato, o ritmo vai melhorando. Porque os primeiros é realmente muito corrido, é muito 16 de janeiro... Nossa, eu quero dizer que eu tirei um print para que toda vez que eu via 16 de janeiro do calendário lunar, eu tenho 1, 2, 3, 4 prints, aqui 5, 6 prints e não, 7, aqui também tem 7, isso, 8 prints. E isso é, sei lá, nos 5 primeiros capítulos. São 8 prints deles falando 16 de janeiro no calendário lunar. Sim, só que aí quando vai chegando perto do 12, vai melhorando o ritmo. E aí teve o hiato, que realmente quebra muito. Mas quando você lê, assim, tudo junto, né? Você fala, não, melhorou. Tá legal.
De tipo... Porque aí vai introduzindo... Aí o passado do... O personagem do arqueiro, o Jin, é muito legal. O passado dele, da irmã. Sim. Exato. A irmã dele morre e você fica chocado. E você fala, meu Deus. E é tipo toda uma parte realmente que tava legal. Tava divertido. E aí quando introduz o Snowflake, tudo isso se perde. Sabe por que eu acho que foi uma correria que não era planejada inicialmente nesse webtoon? Eu penso muito no personagem do J-Hope quando eu penso isso, né? Porque ele chegou e ele tava numa vibe diferenciada em relação aos outros. Os outros, eles já estavam nessa vibe de vamos resolver. Essa galera fez, por exemplo, o Zerra, né? Zerra fez merda. Vamos combinar? Zerra fez merda, foi inocente, abriu o portão pra galera lá, né? Certo. Sim. Mas eles já estavam na vibe, beleza, Zerra é gente boa, né? Vamos lá, vamos ajudar. E o personagem do J-Hope, ele chegou cheio de ódio, né? Aí você fica, vai rolar um conflito interno ali, a gente vai ter esse arco de conflito, né? Mas aí... Hope! Então, só que aí, esse conflito, ele dura 2 minutos. É uma conversa no hospital. Você que abriu o portão. Eu perdi tudo por causa de você. Fui torturado, preso por causa de você. Aí eles ficam, não, todo mundo perdeu alguma coisa. Ele já está pagando ele. É verdade. Vamos superar. Tipo, em 2 minutos ele supera. Uma coisa que eu achei que fosse durar mais tempo, sabe? Que fosse ser um conflito mais bem explorado, ela acaba em 2 minutos, assim. Então, eu acho que o webtoon tem ideias muito boas, assim, na história, mas faltou tempo pra desenvolvê-las. Parece que ele priorizou a quantidade ao invés da qualidade, sabe? Ele poderia ter reduzido em metade os plots que ele apresentou, mas desenvolver eles com qualidade, trazer desdobramento pras coisas ao invés de só ficar introduzindo coisa nova, porque aí isso eu acho que dá uma dificuldade da gente de criar uma empatia com a situação que eles estão, porque é isso, quando eu tô começando a entender a gravidade do que tá rolando agora, eles já me apresentam uma nova dificuldade envolvendo uma nova espécie, um novo grupo, eu preciso aprender isso, então você tem pouco tempo pra sentir e muito tempo pra aprender, parece, sabe? Então, mesmo pros meninos do BTS, porque todos eles têm, tipo, um passado, todo mundo tem alguma coisa, com exceção, sei lá, do Jimin, que até hoje tá bom. Ele é o guardião. É que ele é o guardião, né, do portão. Ele é o alívio cômico também. Não, mas eu aceitei, tipo, tá bom, mas todos têm um passado, todos têm... É que eu acho que, diferente, os outros parecem que têm uma personalidade. Não tô dizendo que o Jimin, pessoa, não tem a personalidade, gente. Eu falo de mim, mas é porque eu tô falando do personagem, por favor. Porque a gente não vai falar o nome dele, Haru. Eu quero falar, eu não lembro o nome dele, mas é isso. E daí eles têm toda essa construção de, tipo, de terem um passado, de serem pessoas que têm um passado e que esse passado é mostrado, é abordado e jogado no lixo. Sim. Porque depois eles falam, não, tudo bem, eu nunca vou poder perdoar, mas eu vou ajudar. E, tipo, mas você não sente que eles estão sofrendo com isso, sabe? Daquele momento parece que tá todo mundo de boa, tá bom, não vou perdoar, mas vamos lá e... É porque o sofrimento deles é transformado rapidamente em vingança. Que é só ódio, é puro ódio, todo mundo. Sim. Todo mundo quer só se vingar. E aí tem um Thundercat lá, vilão, que foi o que matou a família do RM, matou a namorada do Vi e matou a irmã do Jin, que é o Butch. Isso, que ele fica até quase o final, ele é bem importante, inclusive. Isso, e eu aí, achava que ele ia ser o vilão principal da coisa, entendeu? Sim, tipo, ele dividiu a facção dos Thundercats, né? Sim. Exato. Só que assim, e ao mesmo tempo o pessoal do Thundercats gostava dele, porque quando ele morre, todo mundo fica boladaço e fala, não, vamos matar o cara, o Snowflake, porque ele matou o Butch. Por isso que eu tô dizendo, é a Pocahontas dizendo, esse é o caminho que o ódio nos trouxe. O webtoon era pra ser só sobre isso, mas de, tipo, uma única linha, só que aí eles quiseram apresentar 1000 linhas, com 1000 coisas... E, só pra terminar, falando do Butch, ainda tem um momento ali que ele durante 5 minutos, ele se questiona. Porque quando ele tem o Thundercat que não come outros humanos,
Ele é o que tá tentando fazer ele comer as pessoas que estão, né? Ele prende o ele Boot com uma... é o que... Ele prende ele com um pai e um filho na cela, e aí ele tenta fazer esse Thundercat que não quer comer, porque ele quer ser pacífico, comer essa família. E aí, mas chega um momento, 5 minutos, que ele olha assim e fala, caramba, né? Ele tá falando que a gente devia ser pacífico, a namorada do Vi que eu conheci falou que a gente devia ser pacífico, que ela era amiga dele. Ela era uma Thundercat. Acho importante. Ele se questiona por 5 minutos. Ele se questiona e fala: caramba, talvez a gente devia ser pacífico, né? E no final das contas, ele até se arrepende do que ele fez, de tudo que ele fez. Morre. E morre. Morre arrependido. Ele é um grande personagem, eu diria. Não, ele é que assim, eu achei que ele fosse o vilão principal, porque a gente precisa lembrar também que a carga dele de coisas ruins que ele fez, ela é muito grande. Ele matou a criança, gente. Ele matou a criança. Inclusive, toda essa parte da vingança contra ele, meio que acaba quando tem a batalha lá, onde eles encontram o personagem do J-Hope. Sim. Que é essa prisão ali. Porque ali eles batalham com ele, e ele é o primeiro grande desafio deles, porque ele é o primeiro... Porque tem níveis de Thundercat, também é bom lembrar disso, né? Sim. E ele é um Thundercat mais poderoso, digamos assim. Sim. E aí eles têm uma batalha lá, e aí o prédio cai em cima deles. Eu até achei que ele tinha morrido, mas depois ele volta. E aí, quando eles matam ele, entre aspas, né? Derrotam ele nessa parte, eles meio que se resolvem. Eles falam, a gente se vingou, é isso. Sabe? E aí, a gente vai virar um grupo aqui de caçadores, mas... A vingança foi completada, sei lá. Sim. Dá uma impressão pra eles. Dá o que? A impressão de que a vingança é plena, não matou a alma de ninguém, nem envenenou. Então, mas o lance é que não foram eles que mataram o Boot, né? Sim, é porque nessa batalha... Que eu achei caído, porque, tipo, quem matou foi o Snowflake. E aí, tipo, eu não sei que tipo de sentimento eu tenho que ter nesse momento, porque... Né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Tipo, você matou o cara que matou a criança, mas eu acho que até pra história, levando em consideração a evolução dos heróis nível escadinha, né? Que é aquela coisa, você vai lutando, por exemplo, você luta com o Esquadrão Borboleta, depois você ganha do Esquadrão Borboleta, aí você luta com os outros Beons lá, você ganha dos outros Beons, aí você luta com o Boot, que é o Beon dos Beons, aí beleza, aí você vai pro Snowflakes. Mas não foi o Snowflake mas foi o Snowflake que matou ele, né? E eu fiquei, poxa vida, por que não foram os nossos heróis? Já que ele nem era o vilão principal da coisa, né? Porque os nossos heróis são muito heróicos, entendeu? Então eles só mataram personagens que não têm nome nem história. Pra você não achar que eles são malvados. Porque na minha cabeça... Por isso que na minha cabeça, quando chega ali e eles definem o nome, junta todo mundo deles, definem o nome do grupo... Pra mim, ali acaba uma temporada, porque primeiro, até ali eu tinha entendido que o Boot, ele tinha morrido nessa batalha aí do que derruba o prédio em cima dele. Na minha cabeça, ele tinha morrido. Sim. E aí eu fiquei, faz todo sentido. Agora, eles se vingaram, são um grupo, e aí vai vir, né, novos desafios. Tanto que quando começou a introduzir os novos personagens ali, o cara da nova tribo, o Snowflake, ali no comecinho, né, que eles começam introduzindo ali um bicho estranho, que não é um Thundercat. E aí você fala, tem esse bicho que é esquisito, que não é um Thundercat, é uma criança, e aí tem um ar de mistério, e aí quando revela que é o Snowflake, ali você fica meio tipo, meu Deus do céu. Snowflake, a gente vai falar sobre Snowflake. E tem um rolê interessante também de que eles são a reencarnação de um mesmo cara. Isso. Que é uma ideia interessante, mas que com todo o rolê do Snowflake ficou muito zoado. Exato, porque eu achei que como o Snowflake era, amigo desse, né, desse cara do que é o Tabê. E daí eles encarnam, eu achei que de alguma maneira ele... Por isso eu falei, eu esperei a redenção do Snowflake. Eu achei que o Snowflake fosse, olhar o caminho do ódio nos trouxe
diminuir a bola e falar, não, vamos escolher o amor, uhul, mas... Porque na cabeça do Snowflake ali no final eles dão uma pincelada, né? Não vou nem falar que eles explicaram, mas o Snowflake ele fala pro Tabê, ele fala de tipo, tudo... Imagina de tipo eu fazer isso, sabe? Destruir tudo e aí vai ter paz. Porque se eu destruir tudo vai ter paz. Na cabeça do Snowflake é isso. Sim. E tudo isso eu tô fazendo por você, porque a gente é brother. É isso, eles eram amigos, e era claramente o Tabê falando, não, amigos, tá errado. E era pra ele finalmente ver, não, realmente, estou errado, né? E o Tabê também vacilou, né? Vamos combinar. Porque se um amigo seu tá falando umas ideias assim, né? De genocídio. Exato. Eu acho que você tem que repensar essa amizade assim um pouco. Eles matam o Snowflake, eles falam, porque o Tabê confiou na única pessoa que ele não deveria confiar, que era em você. E tipo, caraca, mas até então o bichinho era um bichinho inofensivo real. Era um bichinho fofo. Era um bichinho fofo, inofensivo, que só ficou doido depois que o cara chegou na profecia e falou, você vai destruir tudo. Aí eu acho que eu também ia dar uma pirada. O grande vilão é o profeta. Esse profeta aí, ele cagou tudo. Ele chegou, implantou uma ideia, que talvez nem ia rolar se ele não falasse nada. E aí cagou tudo. Porque ele o povo foi começou hater. a ficar com ódio. Fofoqueiro. Ele foi um hater fofoqueiro. Os dois estavam lá de boa, vida em harmonia, e ele chegou botando problema que não existia. Não, cuidado, porque é uma pessoa de origem mista que vai destruir tudo. Falou para 2 pessoas de origem mista que falou essa merda. Tipo assim. E daí a população inteira começou a ficar contra eles. Exato. O cara era amado e ele foi de amado a odiado por quê? Por um boato que não tem fundamento, uma profecia que o cara claramente podia estar mentindo, né? Eu gosto que depois eles tentam justificar a profecia, né? O grande inimigo dessa história é a fofoca, gente. É isso. Aceitamos o verdadeiro inimigo. Agora, aí eu entendi. Eu ficava vendo aquele cara com textura de árvore que vendia arma, e eu ficava, gente, o que esse homem está fazendo aqui? Caraca, mas já tem agora... um personagem demais nessa história. Daí agora eu entendi. A culpa foi dele, fofoqueiro. Sabe? Mano, e agora ficou ainda mais clara a ligação, então, com o grupo, né? Com um grupo de artistas. Porque o que destrói um grupo, né? Exato. A reputação são os haters, são as fofocas. Nossa! É isso. Caraca, eles são gênios, desculpa, a gente nunca... A gente foi mal, a gente interpretou, tudo errado, vocês são gênios, parabéns a todos os criadores por todos os plots, entendeu? É isso, só faltou explorar esse ponto bem, pra ser mais genial, assim. Eu acho de verdade, assim, que o Webtoon, ele tinha ideias muito legais, eu acho que penou foi na execução mesmo, assim, né, de querer fazer tudo. E não dá certo fazer tudo. Mas eu tinha várias coisas que eu achava interessantes lá, assim, pra serem exploradas. Só que, infelizmente, não dá tempo, né? Realmente, parece que é tipo... Às vezes não se dão conta que 40 capítulos pra um webtoon não é grande coisa, sabe? Não, a gente vai fazer, gente, uma história de 52 capítulos. Porque 52 capítulos é 1 ano de desenvolvimento de história, mais ou menos, né? Dura. Se você não tiver hiatos, né? Aí você fica, 1 ano... né, pra trabalhar numa história, é o suficiente. Mas não é tanta coisa assim, gente. Quando você já fez os 12 primeiros, e a história não avançou tanto assim, tipo, nos 12 primeiros eles nem conseguiram introduzir todos os personagens. E aí, nos outros 40, eles fizeram tudo. Tudo. Introduziram 4 vilões, os outros 2 personagens, teve ali conflito interno, teve teoria, tipo, como é que explosão de cabeça, né? Plot twist. Literalmente. E aí, final feliz e tal. Não dá, gente. É pouca coisa pra Webtoon. Quem não tá acostumado pode achar que não é, mas eu juro, é pouca coisa pra Webtoon, É pouca gente. coisa. É muita pouca coisa. Se eu pego Ninas. Oi, Ninas. E a gente percebe que nos 50 a gente ainda não sabe do que tá acontecendo. A gente tá chegando nos 60 agora e ainda assim estamos descobrindo coisas. Ainda tá desenvolvendo. É muita pouca coisa. Eu penso, tipo assim, The Aftermath, que é uma história de vingança que eu gosto bastante. Que se passa também na indústria do entretenimento. É uma atriz que ela foi acusada de uma parada que ela não fez por causa de fofoca, boatos, olha só a conexão. Fofocas.
E aí, o objetivo dela é se vingar da pessoa que arrastou a cara dela na lama, na indústria do entretenimento, né? Contou mentiras a respeito dela que acabou com a carreira dela. Esse webtoon, ele acaba em 48 capítulos, tá? Uhum. Então, ele tem essa duração similar, só tem 4 capítulos de diferença. Mas ela é uma história muito linear, tipo assim, você não é apresentado a outros vilões e o objetivo é muito simples, é ela se vingar. E aí você olha e diz, um tamanho ideal pra história. Então, óbvio, quando você inclui mais elementos, é arriscado, assim, né? É arriscado. É super, porque ficou realmente muita coisa pra pouco espaço. E tem muito flashback, porque eles têm que explicar o que aconteceu lá no passado, há 4.000 anos. Porque depois do 16 de janeiro, eles começam a falar só 4.000 anos atrás. É verdade. Aconteceu isso e isso. São os 2 drink games desse webtoon. Eu aconselho aí, se você for ler, estiver lendo, enfim, você chama os seus amigos. E é o drinking game, toda hora que falar 16 de janeiro ou 4.000 anos, pode virar a dose. Não vai sair um de pé. Isso. Sabe o que eu queria ter visto mais? Porque toda vez que aparecia eu achava legal. Então eu queria ter visto mais. Eu queria ter visto mais interação do grupo, sem ser como é que a gente vai fazer pra salvar o mundo. Interações casuais, sabe? Eu acho que podia ter sido utilizado de mais humor. Porque os webtoons de ação, até webtoons que, assim como esse, tem o plot 100% voltado pra ação, porradaria, luta, eles usam bastante de recurso humorístico pra dar uma quebra, sabe? Pra trazer aqueles momentos engraçados. Só que é isso, pra você conseguir fazer isso, você tem que ter uns espaços livres da tensão do plot pra você conseguir fazer, né? E eu queria muito ter visto mais. Coisas assim que representassem as personalidades dos integrantes, piadinhas, sabe? Coisas assim. Porque nos momentos que aparecia, eu me divertia, assim. Eu gostava bastante de ver a versão deles em Chibi, né? Que é aquele desenho que não é exatamente o traço do webtoon, mas é um desenho humorístico dos personagens do webtoon dentro dele, né? Então, eu queria ter visto mais disso. Eu acho que ia ter sido legal. Sim, tem até um grande momento que é o Jimin querendo ver drama. Eles estão discutindo um monte de coisa importante e o Jimin tá tipo, sai da frente da TV porque eu quero ver o meu programa. Porque hoje que vai revelar quem é o filho do rei. Sim, e aí aparece ele tá chorando. E faz sentido, porque ele é o guardião que tem sei lá quantos anos, né? E aí ele tá vendo um drama histórico que pra ele é bem familiar, digamos assim, né? Então, eu acho que realmente faltou mais esses momentos, porque todas as interações deles, ou é tipo, qual é o plano, ou é a gente deve perdoar ou se vingar. E é só isso. Uhum. Sim. O personagem do Jimin, o Haro, ele é realmente o único que é alívio cômico e ele que traz meio que essa, às vezes, leveza, assim, pras interações deles. E ele é o único que, o quê? Não tem passado, você já parou pra pensar que, tipo, ele não tem um passado dramático, porque todos os outros têm um passado dramático que não é utilizado na narrativa, mas só é utilizado pra eles não fazerem piadas, parece, entendeu? Sim. Tipo, como eles sofreram muito, eles não podem ter humor. Sim. Tem uma parte que o Red Monster tá conversando com o Vi e ele dá risada e aí o personagem do Vi, ele fala, como é que você pode rir se você perdeu toda a sua família? Tipo, tá mó bad. Pois é, porra, mas assim, ao mesmo tempo, essa interação é legal. Sim, porque aí o Red Monster fala, não, agora eu já consigo entender que eu tenho que superar eles, que eu tenho que viver uma vida feliz. Agora que você já se vingou, né? Na sua cabeça o prédio já caiu em cima do Boot. É fácil você, né? Superar, né? E falar, não, agora eu vou viver uma vida feliz. Na verdade, o que ele queria falar é porque agora eu tenho amigos melhores, então tá de boa. E eles só fazem essa pieguice porque tem essa parte pega, tipo, vocês são a minha família. Que é um momento que tem de, tipo, não lembro qual deles falasse, eu queria que, sei lá, quem estivesse aqui pra ver vocês sendo pegas a essa hora da manhã. Eu me identifiquei com essa pessoa, não sei quem é ela, porque eu não sou capaz de lembrar. Mas podia ter tido mais pieguice, podia ter tido mais desses momentos de, tipo, nem te conheço e já te considero pacas. Eu acho que a falta desses momentos fez com que os membros do BTS dentro do webtoon, assim, eles ficassem nessa segunda metade
que nem a segunda metade, porque não é dividido bem na metade, mas é como se eles fossem coadjuvantes dentro da própria história, sabe? Sim. Eles apareceram um pouco. Eles apareceram lá pra resolver as coisas, então você vê que eles têm uma posição de destaque. Mas, cara, eu passei muito mais tempo vendo os Beons e vendo a galera que não era Beon, mas que também era má, discutindo planos e tramando, e até as lutas. Teve mais lutas de Beons com outras pessoas do que deles com outras pessoas, do BTS com outras pessoas, sabe? E daí se a gente entrega que tudo que eles precisavam saber era que o Tabê não era o Tabê, então não foi o Tabê, isso tudo era mal entendido, isso podia ter vindo de qualquer outro lugar. Gente. Isso podia ter vindo de qualquer outro lugar, então assim, aí você começa a ver, esses personagens eram mesmo importantes pra história? Sim. E aí isso é triste. Pois é. Vamos falar sobre alguns outros tópicos. Acho que a nossa opinião, assim, sobre a história no geral, acho que ela já tá bem clara, assim, né? Acho que deu pra perceber. É isso, assim, tipo, a história é legal, o desenho é legal, mas é o fato de você botar muita coisa num curto espaço de tempo. Você vai ter que deixar coisas de fora, e daí, infelizmente, né, acabaram deixando coisas que a gente considera importantes de fora, né? Sim. Gente, lê até eles decidirem o nome do grupo. A gente é o Team Chaco. E aí... E acabou. E aí acabou. E é isso. Porque você fez até a ali menção você da história, você consegue acompanhar, você entende o drama de cada um, você se diverte ali em alguns momentos. É legal. É ok. Não digo que é, nossa, ótimo, excelente, mas é tipo, é ok, beleza. Eu queria pegar a percepção de vocês agora em relação ao que vocês acham dessa como sendo uma história do BTS. Assim, eu não sei exatamente qual foi o objetivo da Hybe com essa história. Se eles quiseram fazer algo pra atacar um público de fora, né? Ou se eles quiseram fazer algo que fosse legal pros fãs. O que vocês acharam disso? Assim, vocês acharam que foi uma boa escolha de plot? Vocês acham que deveria ter ido com uma pegada diferente? Será que o objetivo foi atingido? Tem dois lados aí, né? Tem um lado da Hybe e tem um lado da Naver Webtoon. Acho que pra Naver deve ter sido ótimo. Porque eu acho que realmente mais pessoas devem ter começado a ler o Webtoon. Principalmente, acho que dos outros que se engajaram mais. Eu sinto que os fãs dos outros, do Enhypen e do TXT, se engajaram mais nos Webtoons, até porque eles tinham muito mais a ver com o momento que os grupos estão. Sim. O Seven Fates não tem nada a ver com a storyline do BTS, porque o BTS já teve outro Webtoon, que foi o Save Me, que tinha a ver ali com a storyline deles ali mais famoso. E o Seven Fates, eu até... Acho que quando a gente gravou o outro episódio, eu falei, o BTS estava perto de fazer comeback, né? E eu falei, o BTS tem que ir nessa farofada, entendeu? Eu quero essa farofa. Eu quero isso, sabe? Eu quero essa storyline. Exatamente. E aí eles não foram, né? Eles fizeram um bagulho de tipo, gente, a gente vai pro exército até daqui a pouco. E esse storyline ficou um bagulho de tipo, eles só realmente emprestaram o rosto deles ali. Agora, sim, em comparação com o Webtoon dos outros grupos, acho que o TXT já está indo para outro momento também. O storyline deles já tá ficando mais pro passado, para os primeiros álbuns e tal. Mas ainda é legal, de tipo, você acompanha. E o Enhypen, ele tá totalmente dentro do conceito. De tipo, o Enhypen é o único grupo que a trilha sonora do Webtoon, eles tocam no show. Que massa. Tipo, é uma música importante pra toda a história que eles contam no show, né? Das músicas e tal. Daí isso até me faz pensar que, como acho que a gente chegou até a abordar isso no outro episódio, que tanto do TXT do Enhypen parece que foram coisas bem mais pensadas, bem mais elaboradas, do tipo, a gente quer apresentar essa história, porque do TXT já tinha toda essa storyline deles do debut, ótimo, né? Dos álbuns e dos comebacks. O Enhypen também tava nisso, então parecia que era uma coisa focada de, tipo, nesse paralelo com os grupos. E aí a Naver chegou pra Hybe e falou, mas eu quero BTS. Exato. De, tipo, pra vender esses daqui, a gente precisa vender o BTS, e daí eles precisaram criar alguma coisa pro BTS. Porque o do BTS já foi, já acabou, já encerrou, e é isso. Pra poder lançar os três juntos, até, né, pra, tipo, falar, não, olha, gente, os nossos 3 carros-chefes, nossos 3 grandes grupos, os 3 vão ter o Webtoon, não vai ficar ninguém de fora.
Só que eu sinto que realmente era uma estratégia mais pensada pro Enhype, depois pro TXT, né? Acho que... Porque o TXT já tinha outras coisas, então acho que tava bem estruturada a história deles. Sim. E o BTS entrou aí de gaiato, porque, pô, é o BTS. Sim. Se eu colocar aqui o logo do BTS, sei lá, numa bolacha, já era, sabe? Me parece mesmo que quem saiu ganhando mais nessa foi a Naver Webtoon por trazer pessoas que talvez não lessem o Webtoon pra dentro da plataforma dela, e daí pode ter corrido o risco dessas pessoas lerem outras histórias também, né? Porque quando você vê os top comments do Webtoon do BTS, não tem tantos comentários. O que eu mais vi é pessoas falando que não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas estavam ali pelos meninos, entendeu? Comentários que eram claramente de fãs, comentando os poucos momentos que eles estavam juntos. E juro, vários comentários até o final do Webtoon de gente. Eu ainda tenho dificuldade pra saber quem é quem. É porque é muito personagem no final, né? Tipo, é muito Thundercat novo. E geralmente os top comments, eles são muito focados no episódio, sabe? Do momento. Eles geralmente não são tão dispersos assim, sabe? Eles são focados em fazer teoria, em comentar e ficar muito irritado ou muito feliz por um acontecimento e tal. E nesse caso você conseguia ver muito que a maioria dos comentários era de fã. Então eu acho que... Porque daí essa é uma questão. Parece que o Webtoon do BTS quis pegar um plot completamente fora do que poderia ser a coisa do grupo. A gente só vai se inspirar neles pra fazer os personagens, mas isso é uma história nada a ver, que não tem nada a ver nem com o que eles fazem, nem com o que poderia ser coisa de gente famosa num grupo musical e tal. Então parece que ele quis sair muito. Então inicialmente eu pensei, beleza, eles vão fazer um apelo de fazer uma história que vai ser voltada pra quem é fã de Webtoon, porque daí eles vão ler aquele Webtoon e daí um dia eles vão, meu Deus, isso aqui era do BTS, sabe? Tipo, uau, né? Mas eu acho que não trouxe muito apelo pra esse público também, sabe? Então, eu acho que quem saiu ganhando nesse rolê foi mesmo a Naver Webtoon. Inclusive, teve um momento, que é o momento que o Snowflake lá tá gigante, e daí ele vai contando as pessoas, ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... E um dos top comments era, são 8, porque aí tinha a menina, né, tava lá e falou, é as armes, eu fiquei, da hora, então essa menina vai ter algum papel. Não, ela desapareceu, foda-se. Não dá tempo. Não dá tempo. Porque enfatiza ter 8, e eu falei, realmente deve ter sido isso, devem ter colocado 8, porque, né, os armes são o 8º integrante do BTS. E só que, tipo, morreu, ficou elas, tipo, uma referência ao Léo, uma personagem só gritou uma hora, parem de gritar! Mentira, ela falou pra eles pararem de lutar lá, mas... Ela foi a Pocahontas do momento, chegou lá no meio da batalha, entendeu? Esse é o caminho que o caminho do ódio nos trouxe. Exato, deitou em cima do cara e disse, não machuquem, tal, não sei o quê. Não é esse. Falou com o pai e pronto, salvou tudo. Então, é isso. Mas uma coisa que eu gostaria de frisar é que os nomes... Porque vamos voltar aqui, que a gente tem lá o primeiro esquadrão lá de mortes de B1, que é o... Esquadrão o quê? Borboletas. Sim, é Tiger Butterfly. Tiger Butterfly. Borboletas Tigre. E eles têm vários times, né? Dentro do Tiger Butterfly tem, tipo, time 1, time 2, time 3. Não, mas o que eu gosto é porque, tipo, borboletas. É um negócio, são pessoas que matam seres, entendeu? Que são difíceis de matar e não sei o que, muito sangue e morte. Mas são borboletas, entendeu? É isso. Tem aqui a leveza. Aí você tem isso e tem o Snowflake. Snowflake? E eu acho que os dois têm a mesma vibe de nome, assim. É. Snowflake. Mas o Esquadrão Borboleta era mais legal. Era divertido. Senti falta, podia ter mais borboletas. Podia. Queria que eles aparecessem mais. Eu queria ver todo o conflito entre os caçadores de Beon. Nossa, eu queria muito ter visto aquilo. Sim, deveria ter sido só isso. Porque chega um momento ali em que fica bem estabelecido essa ideia, né? De que tem os grupos, e aí os grupos caçam os Beons para ganhar dinheiro.
E fica até um bagulho meio doido, porque tem ali os distritos ali, e aí é uma confusão, porque tem distrito que tá tudo bem, tem distrito que não. É que eles falam, ai, tá indo em ordem, né? Eles estão indo 1, 2, 3, 4, então o distrito 11 tá ótimo. E eu tô tipo, como que tá ótimo? Se o distrito 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 não tá. Pra onde foram as pessoas do 1, 2, 3? Deve ter ido. O 11 tem que estar super populado. Tipo, não, sabe? Tem um monte de detalhezinho. E as pessoas... E acho que tem também uma outra discussão que eles não vão muito a fundo, que, sei lá, as pessoas se acostumam com isso, sabe? Com essa violência toda, sabe? Tem tigre, Thundercat matando as pessoas. E tipo, é isso, né? Vamos trabalhar. Vamos no shopping, vamos assistir aqui as coisas, sabe? E que acho que podia até ter sido alguma discussão, sei lá, de normalização da violência, sei lá. E também não rolou. Nossa, vamos falar também o quão impressionante é ter toda uma prisão embaixo de uma loja de departamento? Que a galera saiu loucamente da loja de departamento e o que tá acontecendo? Que tem uma prisão lá embaixo, matando todo mundo embaixo da loja de... Eu fiquei, gente, a loja de departamento tem um esquema... Como é que isso aconteceu debaixo de uma loja de departamento e ninguém sabia? Eu fiquei, meu Deus, quem financia essa merda, sabe? É o Snowflake. O Snowflake é dono do prédio. Nossa, velho. Eu fiquei um tempo processando. Mas ao mesmo tempo, nessa parte de, tipo... Tava uma galhofa legal, sabe? De tipo, não faz sentido, mas você fala, putz, mas, cara, olha que legal, sabe? Eles entraram e mataram todo mundo. Sim. É o quê? No shopping, né? Que crítica ao consumismo. Vamos ver isso. Ai. Tanto que, inclusive, nessa parte eu tive um pequeno problema, porque eles estavam sempre falando que era subterrâneo. Uhum. E daí eles entram, né, pelo estacionamento, que pra mim é o estacionamento do shopping, que pode ser subterrâneo, mas eu fiquei meio estranho, eu falei, ok. Só que aí depois, quando eu vi que era o shopping, eu falei, então eles devem estar usando o shopping, né, essas lojas como prisões, então onde eles estão presos são, na verdade, as lojas. Aí depois eu fiquei, não, é realmente embaixo ainda. Sim. E sai de dentro de uma das lojas, É tipo no Stranger Things, que tem a base russa embaixo do shopping. Muitas inspirações. Só que lá é ainda mais impressionante, né? Porque os russos compraram e fizeram um shopping e aí construíram embaixo uma base militar. Dá pra gente ver que tem muitas inspirações dentro de Seven Fates Chaco, né? Tem Pocahontas, tem Metal Slug, tem Stranger Things, tem um monte de coisa. Gente, pra gente fechar aqui o nosso papo, recomendam pra que tipo de pessoa essa história? Pros fãs de BTS? Tadã! Mas, de novo, eu recomendo só até a parte que eles definem o nome do jogo. Não precisa tudo, assim. É mais pra você ver como é cada um pouquinho da personalidade, pegar umas piadas internas, entendeu? Mas não tem! Não, até essa parte tem um pouco. Que você fala, pô, é legal, ok. De tipo, como eu falei, de, tipo, não é algo que você fala, nossa, ótimo, preciso ler, é essencial à minha vida. Sim. Né? É aquele filme que você nunca veria, mas por acaso um dia passou na TV e você viu. E ele foi ok. Até essa parte do nome é isso. Só seu webtoon do GOT7, ok? Ele também ele não traz muita substância ali, mas a gente lê pra quê? Pra ver o GOT7, entendeu? Não, mas tudo bem, mas é que eu acho que pelo menos o webtoon do GOT7, ele é profundo como um pires, e eu acho que ele sabe disso e ele não tenta ir além disso. Sim. E tem os nomes e tal, mas assim, o legal de ver esse tipo de coisa é você ver como é que vão ser os membros em 2D, entendeu? Se vai ser bem representado, se vai ser legal. De repente, assim, acho que o legal também de recomendar pra fã é a pessoa ter experiência lendo um webtoon, às vezes ela nunca leu, vai achar legal aquele esquema de, né? Sim, também. Leitura infinita, de rolagem tem umas e partes tal. bem legais que eles usam bem, né, o fato de... Depois do hiato fica melhor, inclusive. Exato. Então eu acho que tem coisas legais ali que dá pra pessoa tirar, mas eu diria que o destaque principal não é pra história, mas é pra experiência de você como fã ver como é que vai ser o grupo aplicado naquela história
E, sei lá, de você conhecer um novo formato de mídia, de leitura e tal. Eu acho que eu recomendo por isso, né? E eu acho que, sinceramente, a gente é fã também, né? Todo mundo aqui é fã de alguma coisa. Isso é o suficiente pra fazer o fã se engajar. Ah, não. Com certeza. É o suficiente. Se me disser aqui agora, o GOT7 tem um segundo webtoon, eu vou ler. A gente não importa o que for, eu vou ler. Ah, eles aparecem, mas muito rápido, não importa. Eu estou lendo, eu tô indo ler agora. Agora, onde é que eu leio? Nem que se for, tipo, meu Deus, prometeram tudo, não entregaram nada. Eu vou ler e vou achar ótimo. Sim, e se me disserem que não entregou nada, eu vou ficar com raiva ainda. Exato. Como não entregou nada? Tem os membros desenhados. Como é que não entregou nada? Entregou tudo. Tudo que eu queria era isso. Inclusive, eu não sei se tem um sistema de notas, mas se tiver, eu vou dar nota máxima em todos, mesmo eu tendo falado tudo que eu falei aqui. Exato. Se você escuta o review do nosso podcast aqui, do Webtoon do GOT7, a gente fala várias coisas que é tosco e tal. Na minha planilha tá nota 10, porque é o GOT7. E eu botei isso no meu review. Eu botei, a história, ela é profunda como um pires, mas é GOT7, logo é 10 de 10 e life changer eu ainda botei. É isso, mudou minha vida. É isso, minha vida antes e depois desse webtoon, outra coisa. Então, assim, inclusive, desculpa se você erra me tá ouvindo esse episódio, né? A gente levantou os pontos aqui, desculpa. Mas você pode gostar, a gente entende. A gente é assim também, tá tudo certo. Tá certo, tem que gostar mesmo. Acho que mais pode defender o melhor webtoon do mundo, tá liberado. Exato, pode vir aqui comentar e falar assim, não, vocês estão completamente erradas, é o melhor webtoon, mais estruturado, mais bem feito, e a gente vai concordar com você. A gente vai tentar, você é fã, tá certo, é isso. É isso. Inclusive, assim, pra matar as saudades, né, do Jin, do J-Hope, estão lá no exército. Agora você matou todas, se tiver ânimo ouvindo, você acabou de matar todas elas. Acabou de matar. Bom, gente, o episódio de hoje, então, ele vai ficando por aqui, mas, como sempre, o assunto não precisa acabar ainda. Não acabe jamais. Lembrando que os nossos perfis nas redes sociais, eles estão na descrição, caso você queira seguir a gente, incluindo a Nai, que não participou do episódio de hoje, mas está aqui na descrição do episódio em forma de perfil no Twitter, tá? Afinal, a Nai está sempre em nossos corações. Sempre, sempre. E caso você queira falar diretamente com o perfil aqui do podcast, com nós três ao mesmo tempo, a gente tá no @falardewebtoon em várias redes sociais, mas a gente tá bem presente ultimamente no Instagram, a gente olha direto. A gente tem uma pessoa que quase todo dia tá lá pra interagir com o pessoal, né? Então não fica nenhuma mensagem sem ser visualizada, respondida, tá bom? E eu também queria agradecer muito ao Danis por ter participado desse episódio com a gente. Foi muito legal receber ele aqui de novo. E Danis, conta pro pessoal aonde que eles podem te encontrar, caso eles queiram falar com um fã de BTS sobre o Seven Fates, sobre o grupo ou sobre outras coisas. Pode panfletar suas redes aí. Bom, pode me encontrar no Twitter e no Instagram, é Danis Mizokami nos dois. E é isso, gente. Vamos conversar sobre Webtoon, sobre BTS. Eu que agradeço a participação, o convite. E tô aberta aí pra participar dos outros. Você vai falar sobre o que? BTS, vai falar sobre o Webtoon e vai falar sobre o Corinthians também. E vai falar... ao mesmo tempo. Exatamente. Porque é só tristeza, né? Porque é o BTS indo pro exército, o Corinthians só perdendo. Tá ótimo. Só notícia boa, trazendo de volta aqui o famoso sticker do Rein com o jornalzinho. E de resto, gente, não esqueça de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast. Isso é muito importante. Se pra você não é tão importante, pra gente é muito. É tipo, muito. Assim, a gente precisa disso pra respirar, entendeu? É isso. Então vai lá, avalia a gente, dá 5 estrelinhas. E também não esqueça de interagir nas enquetes, na perguntinha aberta que sempre tem nos episódios no Spotify. Sempre tem uma enquetezinha pra você votar. Não deixe de votar, gente, enquete. Se seleciona um ali, tá ótimo. Não precisa pensar muito, não. Ah, não sei o que responder na pergunta aberta. Responde isso. Fala, cara, pensei. E não sei como responder essa filosofia de vida que vocês propuseram aqui nessa pergunta. Coloque Stan BTS na pergunta aberta, é isso. Olha isso, muito episódio bom. de hoje é isso. Fala qual é seu bias, sua música preferida, é isso. Não entendi nada da história, mas vamos falar de BTS? Vamos, vai lá, vai fundo, né? Com certeza.
E só lembrando, gente, antes de finalizar também, a gente tem uma comunidade no Discord. Então, se você quiser trocar ideia com a gente, com outras pessoas que escutam o podcast, que também gostam de Webtoon, o link para a comunidade do Discord está na descrição, caso você queira entrar. Danis, você já tá na nossa comunidade do Discord, Danis? Mas é claro. Ó, o Danis Todas está as lá. novidades, vídeos, novos episódios, tá tudo lá. Então, se você quiser também conversar com a gente, com o Danis, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Lá é o lugar, tá bom? E no mais, gente, obrigada por ouvir o episódio de hoje até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! 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 E esse aqui, gente, é o caminho do ódio nos trouxe, entendeu? Não vamos pelo caminho do ódio. Não vamos. Vamos colorir com as cores do vento. Vamos lá. Finalmente, dia 17 de janeiro. 4.000 anos pra gente aprender a ser gente boa, né? Vamos lá, gente. A gente consegue.